E no quadro Eleições 2022 da Jovem Pan News, recebemos hoje o pré-candidato e juiz e ministro Sérgio Moro, do União Brasil. Ministro, seja bem-vindo ao Headline News. Boa noite para o senhor. Boa noite, Kalina, tudo bem? Um prazer estar aqui presente na Jovem Pan News, falando com vocês novamente. Imagina, um prazer é todo nosso, ministro. Bom, vamos lá. Hoje acompanhamos desde cedinho a coletiva de imprensa que o senhor concedeu para anunciar o seu novo rumo na política, né? Disse que vai se candidatar a uma vaga pelo estado do Paraná, mas não especificou qual, deixou esse mistério no ar. Por quê, ministro? O que deve pesar nessa decisão? Olha, é bom um pouquinho de suspense, né? Deixar um pouquinho de suspense, isso acaba também deixando as pessoas mais atentas e interessadas. No fundo, o que acontece, Kalina? Eu, a pedido do União Brasil, me filiei aqui em São Paulo. Nós estávamos respaldados juridicamente, muito bem orientados pelos advogados, porque nós temos vínculos aqui em São Paulo, mas o Tribunal de São Paulo acabou decidindo que eu deveria voltar ao domicílio eleitoral para o Paraná. Eu particularmente não concordo com a decisão. Entre os fatores, por exemplo, que eu recebi aqui a ordem do Ipiranga, né, uma condecoração, que é a maior condecoração que pode ser dada pelo governo do estado de São Paulo, pelos serviços prestados a São Paulo e seu povo. Isso muito relacionado com aquela transferência que nós fizemos das lideranças do PCC, dos presídios paulistas para os presídios federais, que ninguém tinha feito antes. Tá? Mas eles entenderam diferente. Eu estou voltando e respeito a decisão, discordo dela, mas respeito. E agora, claro que a gente tem que procurar ali um caminho político, do projeto político no Paraná. E como eu acabei de chegar, a gente tem que conversar, a gente tem que construir. Eu não posso chegar lá e simplesmente dizer, olha, eu sou o dono da bola e vou fazer isso. Então, basicamente, é um tempo que a gente vai precisar para construir esse projeto político. Mas o que foi me colocado pelo partido é que eu posso disputar qualquer cargo ali no Paraná. Qualquer cargo. Bom, o senhor disse que vai viajar pelo estado do Paraná, ouvir os paranaenses, mas o senhor não acredita que, de repente, por ter priorizado São Paulo, tenha se descredibilizado com o eleitorado lá do Paraná? Não, eu nasci e cresci no Paraná, constituí família no Paraná e ali eu, como juiz, comandei a maior operação da história do Brasil contra a corrupção. E aquilo foi um orgulho, não só para o Brasil, mas um orgulho para os paranaenses. Colocou o Paraná em destaque, claro que o Paraná tem os seus méritos próprios, mas colocou o Paraná em destaque perante o país durante aqueles 4 anos da operação, e eu tenho certeza que o paranaense está pronto, né, para me receber e vai querer de novo trabalhar junto. Vamos colocar de novo, escrever novas páginas da história no Paraná. Bom, e no caso, ministro, de uma candidatura ao Senado lá do Paraná, eu sei que o senhor já foi questionado sobre isso algumas vezes, um dos seus adversários seria Álvaro Dias, que é o seu padrinho, né, do Podemos, abriu as portas para o senhor ali na política. Por acaso o senhor está pesando isso na decisão? Olha, na verdade é muito prematuro para falar sobre isso, porque nem eu defini qual vai ser a minha candidatura, para qual cargo eu vou concorrer. E do outro lado, tampouco o senador Álvaro Dias, que é uma pessoa que eu respeito, definiu se ainda se vai concorrer de fato à reeleição. O que eu tenho ouvido um desejo dele de concorrer a presidente ou eventualmente até algum outro cargo. Então acho que é muito prematuro levantar essas questões no presente momento. Agora, eu estou em um outro partido, eu vim para São Paulo, voltei agora para o Paraná por decisão do TRE, então eu tenho uma liberdade para escolher qual cargo que eu vou concorrer. É cedo para falar qualquer espécie de conflito entre mim e o senador Álvaro Dias. E no caso de Deltan Dallagnol, se o senhor disputar uma vaga para deputado federal, pode concorrer ao seu amigo ali com o seu amigo da Lava Jato. Pode haver um conflito, ministro? Não, de forma nenhuma. Eu tenho um grande respeito pelo Deltan. Fez um formidável trabalho ali na Operação Lava Jato. Claro que ele no Ministério Público e eu ali na Justiça. E ele acabou indo para a política também e agora concorre a um cargo de deputado federal. No fundo, nós temos bandeiras comuns, nós mantemos um bom relacionamento e não existe qualquer chance. Se eu for para deputado, eu não vou concorrer contra ele. Eu vou concorrer, na verdade, carregando as mesmas bandeiras. E nós, no fundo, somamos
essas bandeiras da integridade na política, combate à corrupção, em política voltada ao bem comum das pessoas, nós concorreremos com essas bandeiras no Congresso Nacional. Bom, quem está conosco hoje também, ministro, é a Fabiana Barroso, a nossa comentarista. Eu convido ela a participar da nossa entrevista. Fabi, boa noite para você. Boa noite, Kalina. Boa noite, ministro Moro. Eu até queria aproveitar para dizer que naquele dia nos corredores estava eu e o William Travassos, nós lhe abordamos e te perguntamos, e o senhor realmente estava bem tranquilo em relação à candidatura daqui de São Paulo, porque o senhor havia apontado uma jurisprudência, e eu vi que realmente não era a sua preocupação, mas infelizmente o tribunal entendeu de uma outra forma e o senhor já está tomando um outro rumo político. Então, aproveitando isso, ministro, sabendo a sua trajetória jurídica, ministro, juiz conhecido da Lava Jato, também foi ministro do presidente Bolsonaro. Diante disso, desse contexto, como que o senhor se enxerga dentro do mundo político atualmente? Olha, eu me enxergo como um lutador, alguém que levanta sempre as mesmas bandeiras e mantém essa coerência na vida política. Então, como juiz, eu fui implacável contra a corrupção, eu fui daquele juiz que não vira o rosto de lado, não protege ninguém. Se a pessoa cometeu um crime, recebeu suborno ou pagou suborno, ela tem que responder pelos seus atos. E veja que isso no Brasil é algo assim revolucionário, porque é muito difícil você aplicar a lei para essas pessoas poderosas, muitas vezes pretendem aí estar acima da lei. Nós fizemos isso com grande apoio popular, da população saiu, por exemplo, na Avenida Paulista, mas saiu lá também no Paraná, todos eles defendendo essa bandeira da integridade e da honestidade. Depois no Ministério da Justiça, da mesma forma, nós seguimos nessa missão, agregamos ali o combate à criminalidade violenta e o combate ao crime organizado. Infelizmente não podemos avançar por questões políticas, as dificuldades políticas na bandeira anticorrupção. Isso me fez sair do governo. E agora na política eu carrego as mesmas coisas. Então não importa se eu estou em São Paulo, não importa se eu estou no Paraná, não importa onde eu estou, eu sempre vou manter essa coerência. E não vejo necessariamente essa decisão do TRE, embora dela eu discorde, como uma derrota, como um pesar. Eu, na verdade, fiquei feliz, né? Gosto muito de São Paulo, mas fiquei feliz de voltar ao Paraná. Eu tinha vindo a São Paulo a um pedido do partido para a construção de um projeto nacional para que nós pudéssemos combater essa polarização política e evitar esses extremos políticos em 2023. Mas voltando ao Paraná, eu estou também em casa e me sinto absolutamente à vontade. Ministro, o senhor disse que Rosângela Moura, sua mulher, continua com domicílio eleitoral aqui em São Paulo e pode representá-lo. Como isso deve acontecer? Olha, a minha esposa é pré-candidata a deputada federal aqui em São Paulo. Claro que ela vai tomar essa decisão ainda, né? Ninguém vai tomar essa decisão por ela que vai se decidir. Agora, ela carrega as bandeiras similares da integridade, do combate à corrupção, e ela sempre esteve junto comigo nessa luta, nessa batalha que nós tivemos na Lava Jato e também nos últimos anos. Além disso, ela tem as bandeiras próprias. Ela é uma advogada da área social e ela sempre atuou, principalmente em causas defendendo pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Então, se ela realmente optar por concorrer aqui em São Paulo, eu tenho certeza que ela vai trazer um grande orgulho aqui à população de São Paulo, a população paulista. Mas é uma decisão que ela vai tomar, ninguém vai tomar por ela. Se ela decidir assim, quem sabe, né, ano que vem, nós estejamos juntos em Brasília, cada um em uma posição, mas defendendo bandeiras similares. Agora, a partir da decisão da Justiça Eleitoral sobre o senhor acredita que o ex-ministro também Tarcísio Gomes de Freitas também deveria ser impedido? Eu acho que são situações que devem ser analisadas ali pela Justiça, eu não tenho uma opinião a esse respeito. Eu vou te dizer o seguinte, nós, quando tomamos essa decisão, nós estávamos muito bem respaldados juridicamente. Porque se nós formos examinar a legislação do TSE, a lei eleitoral, mas também as resoluções, elas dizem que o vínculo pode ser um vínculo residencial, pode ser um vínculo afetivo, pode ser um vínculo político. E veja, no meu caso, eu recebi a maior condecoração do Estado de São Paulo, a Ordem do Ipiranga, e nos dizeres lá, por serviços relevantes prestados a São Paulo e seu povo. E foi um trabalho real.
Veja que aquela transferência que nós fizemos das lideranças do PCC, ninguém tinha feito. Aquelas mesmas pessoas que comandaram atos terroristas em São Paulo em 2006, que não foram transferidas, e que isso propiciou que o PCC, que é a maior organização criminosa do país, crescesse no Estado e crescesse no país. Fui eu, como ministro da Justiça, juntamente com o novo governo de São Paulo, que tomei a iniciativa para transferi-los em presídios de segurança máxima e isolá-los, impedindo que eles continuassem a comandar crimes. Então, por isso eu recebi aquela condecoração, esse era um dos vínculos que eu apontava, mas eu também registrava que estava morando em São Paulo desde novembro. Agora, isso não foi acolhido pelo TRE, eu discordo, mas respeito a decisão do tribunal. Não sou daquelas pessoas que vai ficar atacando instituições. Ministro, a gente percebe que existe uma frustração muito grande diante dessa decisão, né, da Justiça. Por que o senhor não tentou recorrer? Havia essa possibilidade, né? Sim, mas nós analisamos o cenário e entendemos que pelos prazos, pela situação, seria melhor voltar ao Paraná. E como eu disse, apesar de ter aceito esse projeto político aqui em São Paulo, por uma questão maior do partido, eu, na verdade, fiquei muito feliz, fiquei radiante, na verdade, de voltar ao Paraná, né, que é a terra onde eu nasci, onde eu cresci, onde Maringá, eu construí família, Maringá, embora eu já vivesse em Curitiba faz tempo. E foi lá que eu pude ter as condições de, como juiz, fazer o trabalho que foi da minha vida. Eu tive vários casos relevantes como juiz, caso Banestado, tive processos contra grandes traficantes, mas a Operação Lava Jato foi um marco na história do país e isso aconteceu no Paraná. E só foi possível porque nós tivemos, em particular, um grande apoio da população do país, mas especificamente também no Paraná, de Curitiba, de Maringá, de Londrina, de todas essas cidades. Então eu vi essa decisão do tribunal, claro que não concordei com ela, mas também vi como uma oportunidade de voltar para casa e desenvolver um outro projeto político. Então eu não estou exatamente triste de voltar ao Paraná. Ao contrário, eu estou muito feliz. Mas deixo aqui, né, a minha esposa para representar os princípios e valores que eu sempre defendi e ela vai também representar os valores dela própria aqui perante a população paulista. E eu tenho certeza que se a opção dela for realmente por concorrer, que ela vai ganhar o coração dos paulistas. Antes de passar novamente para a Fabi, eu vou aproveitar que o senhor mencionou a Operação Lava Jato. O senhor ficou muito conhecido, né? Um símbolo de combate à corrupção com a Operação Lava Jato. E eu gostaria de saber do senhor, ministro, como que o senhor vê as pesquisas eleitorais que mostram justamente Lula em primeiro lugar nas intenções de voto? Olha, mas existe uma demanda hoje da economia que está nublando um pouco a percepção das pessoas. Eu diria o seguinte: não existe um futuro para o Brasil baseado em fraude, baseado em patifaria, baseado em corrupção. Mesmo a questão envolvendo a economia, não existe uma economia que funcione bem baseado em suborno, baseado em propina. A gente viu, inclusive, que na época do governo do PT, na época do governo do Lula, a Petrobras quase quebrou, porque ela foi desfalcada patrimonialmente, foi roubada durante aquele governo, e do outro lado foi muito mal administrada. Então é uma ilusão pensar que alguém, ou uma pessoa, qualquer pessoa envolvida em casos de corrupção possa ser um bom governante. Agora, existe uma insatisfação em relação à situação atual. Eu sou daquelas pessoas que defende uma terceira via, uma alternativa. A União Brasil tem um pré-candidato a presidente que é Luciano Bivar, e é muito melhor que essas duas alternativas, né, Lula ou Bolsonaro. Claro que eu vejo a posição, né, do ex-presidente Lula nas pesquisas como algo contraditório para um país que quer integridade, um país que quer honestidade, mas entendo o contexto que acabou gerando essa situação. Fabi, a sua pergunta. Eu vou chamar o senhor de doutor, só para lembrar as pessoas também que você tem a OAB, né, acumula aí as funções de ex-juiz, ex-ministro e também agora foi, né, contemplada aí com a Ordem dos Advogados do Brasil. E aproveitando isso, como advogada que eu também sou, Moro, gostaria de saber o que você pensa a respeito
em relação à inocência do Lula. Eu sei que isso é um pouco conflitante, talvez, mas é necessário até para as pessoas entenderem o que aconteceu juridicamente com o Lula. O Lula é inocente? Não, nenhum tribunal disse que o Lula era inocente, nenhum tribunal inocentou o Lula. Aliás, se a gente for observar o que tem sido dito, inclusive por ministro Supremo, o ministro Luiz Fux disse recentemente que é inegável que a corrupção aconteceu tanto no mensalão do governo do PT, como também no Petrolão, que foi aquele saque à Petrobras, que foi, no fundo, um loteamento político em prol de poder. E aí você tinha diretores, gerentes da Petrobras que arrecadavam dinheiro para políticos e para eles mesmos, para enriquecer. Então nunca ninguém disse, nenhum tribunal disse que Lula é inocente ou algo parecido. E nenhum tribunal ousa dizer que não houve corrupção desenfreada durante os governos do PT. Agora, a nossa justiça, ela é uma justiça desigual, é uma justiça formal. E ela acabou reconhecendo ali, entendendo que havia nulidades em algumas dessas condenações, causando até surpresas. Por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal é que autorizou a prisão do ex-presidente Lula em março de 2018. 3 anos depois, o tribunal vem dizer que deveria ter sido julgado em Brasília ou não em Curitiba. Ou afirma que houve uma perseguição ao presidente que, com todo respeito ao Supremo, à segunda turma do Supremo, não houve, ninguém foi perseguido. Ali o que nós fizemos foi pura e simples aplicar a lei. Então nós temos hoje essa situação que é paradoxal, que nos surpreende a todos. Alguém que foi condenado por corrupção e teve, por motivos exclusivamente formais, as condenações anuladas, está concorrendo hoje à presidência da República. Eu, sinceramente, isso me causa um certo assombro e uma grande preocupação. Vamos voltar a falar então da sua vida pública, da sua vida política. Ministro, o senhor se arrepende de ter saído do Podemos? Não, isso já é passado, né? Eu saí do Podemos há meses atrás, expliquei por que eu fiz esse movimento, que a ideia era construir uma alternativa contra a polarização e buscar um outro projeto político. Então, assim, não me arrependo de forma nenhuma. E o senhor ainda pretende disputar a presidência algum dia? Olha, no momento o projeto político é outro, é um projeto político no estado do Paraná. Eu ainda vou definir qual cargo eu vou perseguir ali nessas eleições. Já me foi colocadas as possibilidades. Nós temos também pesquisas, né, que nós realizamos pesquisas internas que me deixam numa situação confortável para fazer essa escolha, mas é algo que eu vou decidir mais adiante. Precisa ter conversação política, precisa ter definições, a gente precisa analisar o cenário. Agora, pode ter certeza, Kalina, que onde quer que eu esteja, eu sempre vou manter essa coerência. Combate à corrupção, integridade na política, política voltada ao bem comum. E a gente tem que fazer o quê? Melhorar a vida das pessoas. Hoje, por exemplo, tem uma demanda muito grande, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, pela segurança pública. Porque com o fim da pandemia, as pessoas voltaram a circular e voltaram a crescer os crimes contra as pessoas. Então nós precisamos começar a discutir políticas públicas, como eu fiz durante meu período no Ministério da Justiça. Nós tivemos uma queda da criminalidade de, por exemplo, assassinatos em 2019, que foi o ano da minha gestão, caíram 22% em relação a 2018. Roubos a banco caíram também expressivamente naquele ano, porque nós adotamos políticas coerentes na segurança pública. Então nós temos que voltar a discutir essas questões. Saúde, educação, por exemplo, cadê a recuperação do tempo das escolas perdidas pelas nossas crianças e adolescentes durante a pandemia? Cadê o projeto nacional? Cadê os projetos estaduais para recuperar esse tempo perdido? Então são essas questões que nós deveríamos estar debatendo e não propriamente ficar brigando por ideologia e algumas brigas que a gente nem consegue entender direito aí dentro desse nosso mundo político. Política tem que ser para melhorar a vida das pessoas, é isso que eu acredito e é isso que as pessoas têm que acreditar.
Bom, e há pouco o senhor falou sobre a terceira via e nós observamos nas pesquisas eleitorais feitas ultimamente há aquela polarização bem grande entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Na terceira via aparece ali Ciro, com cerca de 9% das intenções de voto, Simone Tebet com cerca de 2%. Eu queria saber do senhor, por que o senhor acredita que essa terceira via não decola, Moro? Não, eu tenho esperança. Como todo brasileiro, a grande maioria dos brasileiros não quer nem Lula nem Bolsonaro. Ele quer uma alternativa de centro. Agora, esse centro tem que ser um centro que tenha princípios, que tenha valores, que tenha firmeza, mas tenha também na política alguma moderação. União Brasil tem um candidato, que é o presidente do partido, Luciano Bivar, vai apresentar as suas propostas. Agora, o que é importante aqui também, Kalima, é o seguinte: o país não se resume à presidência da República. Nós temos um Congresso, nós temos os governos estaduais. Eu espero que nenhum desses extremos políticos vença as eleições. Mas caso isso aconteça, infelizmente nós vamos ter 4 anos difíceis. E para isso nós precisaremos ter um Congresso que restringe esses excessos, que restringe o radicalismo. E nós vamos precisar também ter governos estaduais que não estejam sendo ocupados por radicais, porque isso serve também como uma limitação do poder. Então, se nós não pudermos, eventualmente, ter na presidência da República alguém de centro, alguém moderado, como, por exemplo, a alternativa do Luciano Bivar, nós precisaremos ter um Congresso e governos moderados. Fabi? Moro, como ainda está indefinido o cargo que o senhor vai pleitear, mas de qualquer modo, provavelmente ou será senador ou deputado, portanto, será um cargo dentro do Congresso Nacional. Eu acho difícil o senhor abandonar a bandeira dos advogados ou da justiça, ou da célebre frase que ninguém está acima da lei, que o senhor colocou na sua sentença e todos nós replicamos e acreditamos, o brasileiro realmente acredita nisso. Mas existe um grande ativismo por parte do judiciário. Isso é fato, tá? Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa em relação, por exemplo, ao inquérito 4871, onde nós temos na mesma figura um juiz, um acusador e a vítima. Olha, eu sempre vou defender essas bandeiras, né? Então, ninguém pode estar acima da lei. Eu acho que essa é uma conquista civilizatória, é algo basilar de uma democracia, e foi o que a gente fez na Lava Jato, a gente aplicou a lei. Ali até, Fabiana, a gente tinha um certo ativismo, vamos dizer assim, mas o nosso ativismo era simplesmente aplicar a lei, que no Brasil faz uma grande diferença. A gente tem até aquela expressão histórica, né? Lei para inglês ver, que vinha da época lá da proibição do tráfico de escravos da África, e era uma lei que não era cumprida no Brasil, e se cunhou essa expressão. Então, você aplicar a lei para valer para todos é algo revolucionário no Brasil, especialmente quando a gente fala de lei contra a corrupção e lei contra privilégios. Do outro lado, esse inquérito, eu particularmente tenho profundas discordâncias em relação a ele. Eu acho que ele se estendeu já por tempo demais, tá? E quando se misturam essas figuras, realmente gera um certo risco de excesso. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem adotado essas posturas, muitas vezes como reação a ataques que ele tem sofrido. Talvez o caminho para coibir esses excessos devesse ser outro, em que nós tivéssemos uma aplicação um pouco mais tradicional da lei e um funcionamento um pouco mais tradicional das nossas instituições. Até porque isso tiraria esse peso, esse tipo de questionamento, por exemplo, que você está fazendo, que também outras pessoas fazem. Agora, no Congresso, se for esse o caso, se eu for realmente ao Congresso, seja como deputado, seja como senador, eu vou continuar defendendo essa coerência. Agora, a gente precisa defender também as nossas instituições, mas as nossas instituições não podem se tornar simplesmente um fim em si mesmo, se tornar instituições autorreferentes, instituições voltadas à construção de privilégios para a classe política ou para a classe dos altos dirigentes. A instituição tem que servir o povo, e esse vai ser principalmente o que eu vou defender, se for esse o caso,
quando for ao Congresso. Agora, ministro, como é que o senhor avalia a declaração do ministro Fux de que a corrupção revelada pela Lava Jato existiu e que a operação só foi anulada por questões formais? O ideal seria que não tivesse havido anulação nenhuma. E eu, sinceramente, não vi razão nenhuma para que houvesse qualquer anulação. Nós simplesmente aplicamos a lei a pessoas poderosas. O que aconteceu, e aqui cabe sim uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, também é uma instituição que tem que ser respeitada, mas o Supremo acabou mudando algumas regras. Então, por exemplo, passou a entender que determinados casos que envolviam políticos tinham que ser julgados na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal. Isso fez com que se anulassem vários processos e às vezes até processos que a gente tem dúvidas. O que eles têm a ver com a Justiça Eleitoral? Por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi condenado porque, segundo sentença, recebeu $1.500.000 numa conta na Suíça. E, veja, o processo foi enviado do Supremo Tribunal Federal em 2016 para a vara em Curitiba, onde eu trabalhava. Ou seja, o próprio Supremo mandou o processo. Aí, 5 anos depois, a decisão foi, não, tinha que ser na Justiça Eleitoral. Mas o que $1.500.000 numa conta na Suíça tem a ver com justiça eleitoral ou com eleições? Então, assim, fica impossível você julgar os casos e evitar essas nulidades quando há essa mudança de entendimento. Eu acho assim, cometeu o crime de corrupção ou cometeu qualquer outro crime, é aplicação da lei, tem que sofrer as consequências. Você não constrói um país com base em desonestidade, com base em patifaria. O que a gente quer é um país, sim, que as pessoas possam ganhar a sua vida de maneira honesta e ter direito a uma parte da prosperidade que a gente quer construir juntos, mas não trapaceando e não roubando a população. Agora, ministro, o senhor falou sobre o sistema eleitoral. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre essa suspeita levantada sobre as urnas eletrônicas, se isso desqualifica as nossas eleições. As urnas eletrônicas são utilizadas, salvo engano aqui de data, desde 1996. Não se teve questionamentos sérios anteriores a respeito da segurança dessas urnas. Eu acho que nós podemos ter uma discussão válida, isso é pertinente, em aprimorar a segurança das urnas, seja nos meios que forem disponíveis durante 2022, seja no futuro. Tem pessoas que defendem lá uma impressão de votos por amostragem, e acho que isso é algo razoável as pessoas debaterem. Mas discutir as urnas hoje para questionar a legitimidade das eleições de 2022, eu acho algo perigoso. Eu acho algo que nós não devemos correr esse risco. Nós vamos ter eleições, talvez a gente não goste do resultado das eleições, mas é fundamental numa democracia nós temos eleições periódicas e a legitimidade delas não pode ser colocada em dúvida, a meu ver, por especulações. Sem prejuízo, mais uma vez, da gente discutir aprimoramento, como nós podemos aprimorar a segurança das urnas, seja agora ou seja no futuro. E se por acaso entender, não precisa ter alguma impressão por amostragem, que se faça isso, mas no futuro. Para esse ano não há mais tempo. Sim, o senhor é a favor do voto impresso? Eu acho que é possível nós discutirmos ele e se for o preço a pagar por retirar qualquer dúvida sobre a regularidade das urnas, que seja. Mas para esse ano não há tempo hábil para implementar esse mecanismo. Então ele não pode ser utilizado como um argumento contra a legitimidade das eleições democráticas. Aí entra numa zona de perigo. O senhor teme que, a depender dos resultados da eleição, possa haver algum tipo de confusão no Brasil? Eu espero que não haja nada. Eu não creio que vai acontecer algo. No entanto, quando a gente começa a formular essa pergunta, que é uma pergunta válida, nós começamos a ficar preocupados. Tanta gente está se perguntando, é porque existe uma percepção de que há um risco. E não deveria haver esse risco ou essa percepção. Nós precisaríamos, nesse ponto, a meu ver, navegar em águas mais tranquilas. Faria melhor a todos. Porque, veja, isso também nubla o que é importante para a gente discutir. O que as pessoas querem hoje? Estão preocupadas com o emprego, estão preocupadas com a inflação, com a perda de poder aquisitivo
quando elas vão no supermercado não conseguem mais comprar o que compravam no passado, estão preocupados com a sua segurança de sair nas ruas e voltar sem que aconteça nada, estão preocupados em vigiar o governo e todas as demais instituições para evitar roubo ao dinheiro público, e a gente vê esse desmonte do combate à corrupção, que é algo muito grave, e é inimaginável que nós não estejamos discutindo isso nas eleições. Isso é algo assustador. Ao invés disso, nós estamos perseguindo muitas vezes esses fantasmas, o que não faz sentido. Ao invés da gente ter uma discussão que país que a gente quer para 2023 em diante, para resolver o problema das pessoas, da vida real delas, nós estamos perseguindo fantasmas. Fabiana? Aproveitando até o gancho das suas considerações, Moro, eu vou nesse sentido também, porque nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores está de marcação contigo, né? Vem judicializando o que pode ser judicializado para talvez até não inviabilizar uma candidatura sua, seja ao pleito que for. O senhor acha que o Partido dos Trabalhadores vai persegui-lo futuramente, se o senhor for eleito, e tentando usar aí o judiciário como válvula de escape para algumas questões? Fabiana, excelente pergunta. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele tem medo de me enfrentar nas urnas, porque foi o caso aqui em São Paulo, que apresentou impugnação. Agora lá no Paraná já estão falando, vamos impugnar. No fundo, assim, o que eles querem é uma hegemonia política, e eles não admitem discussão. Além disso, estão promovendo uma série de ações malucas. Por exemplo, eles entraram com uma ação pedindo que eu pague uma indenização ao país porque eu combati a corrupção. Agora, o que eu acho dessas ações, elas dizem muito mais a respeito do que é o PT e do que são esses membros do PT do que propriamente em relação a mim. Eu tenho minha consciência tranquila. Eu cumpri o meu dever como juiz. Como ministro da Justiça, eu igualmente fiz o meu trabalho. Combati o crime organizado, reduzi a criminalidade violenta. E quando foi esperado de mim que transigisse com coisa errada, eu preferi sair do governo. E agora eu me apresento de novo à população com as mesmas bandeiras e com as mesmas falas, defendendo aquilo que eu acredito e que a população acredita. Então essa perseguição do PT diz um pouco a respeito dos valores que eles defendem ou dos valores que eles não defendem. Porque negar que houve corrupção na Petrobras, negar que o governo do PT tem responsabilidade em relação ao mensalão e o petrolão, é brincar com a história, é mentir ao povo brasileiro. Agora, eu posso te dizer também, Fabiana, eu não me intimido. Jamais vou recuar e jamais vou desistir. E vou brigar e vou lutar até o fim. Não por mim, mas vou lutar por aquilo que eu acredito e que é o que também quer o povo brasileiro, que é um governo honesto, íntegro e que combate sim a corrupção para construir um Brasil melhor para todo mundo. Pois é, o senhor fala em perseguição e eu gostaria de saber do senhor como que o senhor enxergou que uma ala bolsonarista do seu próprio partido, do União Brasil, estaria ali impedindo a sua candidatura, independentemente do cargo que o senhor possa concorrer, independentemente da vaga. Como que o senhor encara isso? Olha, todo partido tem divergências, mas no fundo teve uma impugnação isolada da minha filiação e que é absolutamente improcedente, intempestiva. Então são aqueles factoides que vai se produzindo. Dentro do partido, hoje, eu estive lá em Curitiba, nós tivemos uma entrevista coletiva para anunciar o meu retorno. Nós tínhamos lá na mesa o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, o vice-presidente nacional do partido, Antônio Rueda. Nós tínhamos o presidente do União Brasil do estado do Paraná, o deputado Felipe Francischini. Nós tínhamos ali uma mesa cheia, né, dos representantes e dos dirigentes do União Brasil. Então, assim, o partido evidentemente me apoia na minha pretensão política ali no Paraná. Então, no fundo, esses factoides, seja vindo do PT, ou seja vindo de qualquer pessoa, não é uma coisa que me assusta, não é uma coisa que eu vejo qualquer risco específico. Aborrece, né? Porque eu acho que o jogo das eleições tem que ser um jogo limpo. Você vai lá e coloca o seu nome. E você vai concorrer com outras pessoas.
E são as pessoas, os eleitores, que têm que avaliar os seus méritos, não só pelo aquilo que você diz, mas por aquilo que você fez. Então, quando querem resolver isso no tapetão, para mim é algo deplorável e revela, sim, medo deles, não medo de quem sofre uma impugnação. Fabiana Barroso, mais uma pergunta? Agora eu vou chamar o senhor de ministro, porque eu quero fazer uma pergunta política que tem a ver um pouco com o tempo que o senhor foi ministro. Nós tivemos o período de lockdown, que também muitas pessoas apontaram em relação às liberdades individuais, os direitos fundamentais. Teve gente questionando, inclusive, isso na justiça. E muita gente, ministro, até apontava, quando o senhor foi ministro mesmo, o seu silêncio a respeito da política do lockdown adotado com alguns exageros por parte de alguns governantes. A gente teve, por exemplo, aquela senhora ao banco da praça que estava sozinha, aquilo foi bem emblemático. Então, o que o senhor pensa em relação a isso também, para dirimir aí as dúvidas para sua eventual pré-candidatura? Fabiana, são episódios que foram, assim, muitas vezes veiculados até como fake news em relação à minha pessoa. Durante a pandemia, tinham essas medidas restritivas que foram adotadas por governos municipais e por governos estaduais, e o que a gente tentou fazer sempre foi atuar em cooperação. Então, inclusive em abril, né, que foi quando eu saí, nós fizemos uma reunião no Ministério da Justiça, foi uma reunião virtual, dadas as situações, a situação do momento, em que participaram secretários de Segurança Pública e secretários de Administração da Justiça de vários dos estados federados. E um dos temas da pauta foi exatamente esse. Alguns excessos que estavam ocorrendo no cumprimento dessas medidas de lockdown, que eram explorados, inclusive, com sensacionalismo em vídeos. E isso gerava uma percepção muito ruim da população, né? De repente uma pessoa sendo presa numa praça, com algum excesso. Então isso foi discutido no Ministério da Justiça e, na ocasião, o que eu pedi aos secretários foi ponderação. Porque eu também sou daqueles, Fabiana, que eu acredito no diálogo, na coordenação. E eu não entendia que a melhor postura nesse momento era de confronto, de briga, né, com os estados e com os municípios. No fundo, o que nós fizemos foi um chamado à razão. Olha, essas medidas para evitar a propagação do vírus, elas são importantes. Vamos lembrar que o vírus matou mais de 600 mil brasileiros, e além disso, em abril, nós não sabíamos, de 2020, nós não sabíamos ainda todos os riscos que o vírus oferecia. Então, essas medidas sanitárias para prevenção da disseminação do vírus eram importantes. Agora, esses excessos, de fato, foram lamentáveis, mas eu trabalhei contra eles no Ministério da Justiça. Inclusive, essa reunião, eu mencionei essa reunião no meu Twitter na época, com o secretário de Segurança e com o secretário de Administração da Justiça. O fato é que quando eu saí do governo, aí veio aquela torrente de mentiras sobre a minha administração. Enquanto que, como ministro, como eu disse aqui, ninguém combateu mais o crime organizado do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. Nós conseguimos uma queda dos principais indicadores de criminalidade, como nunca havia acontecido antes, pelo menos não naqueles percentuais, e nós permanecemos firmes nas bandeiras anticorrupção. Inclusive, foi o motivo da minha saída. Mas aí, como eu saí, veio aquela torrente de mentiras e tinham que tentar ali manchar minha reputação, ainda que com inverdades. Bom, são 10h47, a gente segue aqui no Headline News com a entrevista com o Sérgio Moro. Interlocutores tentam abrir canal de diálogo entre Luciano Bivar, do União Brasil, e Fernando Haddad, do PT. Bivar cumpriu a promessa de procurar Haddad, que lidera pesquisas sobre disputa pelo governo paulista. A conversa aqui em São Paulo, porém, não avança como esperado e talvez o partido lance uma candidatura própria. Nesta terça-feira, União Brasil fechou aliança com Alexandre Calil, que disputa com Romeu Zema o governo mineiro. E aí eu lhe questiono, ministro, essa tentativa de aproximação do União Brasil com o PT. Olha, essa saiu, vi na imprensa, né? Fiquei surpreso até, mas essa é uma conversa que não está sendo feita por mim. Eu posso te dizer assim com tranquilidade
que eu jamais terei qualquer relação ou aliança com o Lula ou com o PT. E evidentemente também eles não querem comigo, mas eu também não quero com eles. Não imagino qualquer situação que possa ter uma aliança. Mas eu acredito que essa notícia é mais boato do que algo real. A União Brasil é um partido que defende, por exemplo, uma economia liberal, claro que defende também políticas sociais, mas é um partido bastante diferente do PT. E aí não tem uma comunhão, de fato, de ideais e de princípios, de valores que são defendidos. No fundo, se a gente for ver a origem histórica do próprio União Brasil, ele sempre foi um partido de centro-direita e de oposição ao lulopetismo. Então, não é, a meu ver, não imagino que isso possa acontecer. É mais uma questão de boato. Em relação a mim, te asseguro, explicitamente, pode escrever na pedra se quiser, não existe a menor chance de qualquer espécie de aliança com o lulopetismo. Primeiro, para que pudesse haver, até se cogitar isso, primeiro eles tinham que reconhecer todo aquele roubo na Petrobras e do mensalão. Tá? Mas ainda assim, eu confesso que não comungo ali com vários dos ideais, essa visão estatizante da sociedade, essa visão burocrática do Estado, essa visão não assistencialista, porque você ter assistência social para você prover a necessidade das pessoas, ok, mas não você querer transformar o cidadão em alguém dependente do Estado para você poder controlar. Isso eu não concordo em absoluto. Agora, ministro, se tem uma coisa que as eleições deste ano mostraram para a gente, lógico, são situações completamente diferentes. É que em política é difícil se dizer nunca, porque dificilmente a gente imaginaria uma chapa com Lula e Alckmin, que historicamente foram adversários. Então, será que dá para escrever na pedra isso mesmo que o senhor disse? Não, eu sou uma pessoa diferente. Eu mantive sempre na minha trajetória de pessoa pública, como juiz, depois como ministro e agora na política nesse breve período, eu sempre mantive a minha coerência. Eu posso até ter tido essa situação de ter que trocar de partido por questões muito conjunturais naquele momento, mas eu sempre mantive o mesmo discurso. Então, roubo é roubo, bandido é bandido e jamais a gente pode compactuar com qualquer espécie de desonestidade da política, seja na esquerda ou seja na direita. Então, nunca aqui, quando eu disse para você, é nunca, nunca mesmo. Eu sou uma pessoa muito diferente de outras que estão por aí, que às vezes fazem alianças que são incompreensíveis. Acho que se você não mantém coerência, você perde a credibilidade. Certo. Aí agora eu só vou chamar uma matéria e já continua a entrevista, tá bom? Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou para investidores e especialistas do mercado financeiro durante a abertura do 5º Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo, mas uma fala repercutiu bastante. Vamos ver com Michael Mendes. Olá para você que continua acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um discurso hoje para vários economistas, falou de vários assuntos, mas foi um discurso que ele estava extremamente irritado e foi um discurso avaliado pelos economistas do começo ao fim um pouco de tom acima do normal. O presidente da República, em um trecho desse pronunciamento, disse para os economistas que não leva jeito para ser presidente da República, que o negócio dele é ser militar. Vamos conferir então um trecho desse pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Não tinha nada para estar aqui, nem levo jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro. Entrei na política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara, nenhum problema. O presidente também falou de outros assuntos, como criticou, mais uma vez, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E disse que a eleição em 2022 vai ser um self-service, onde os eleitores têm a opção do cardápio e pode votar no melhor ou até mesmo no menos pior. No final do discurso, os economistas agradeceram a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas nas conversas de bastidores, ele deveria estar um pouco mais calmo, um pouco mais equilibrado e deveria tomar um calmante, uma maracujina. Foi assim que terminou o discurso do presidente da República. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan.
Bom, ministro, nós acompanhamos aí a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que disse que está na política, por acaso que na verdade não leva jeito para presidente, que nasceu para ser militar. Como que o senhor avalia essa declaração? Olha, quem sou eu para discordar do presidente da República, né, a esse respeito? Mas isso apenas ilustra, no fundo, a necessidade que nós temos hoje de ter uma candidatura alternativa, que possa vencer esses dois extremos, porque a população está insatisfeita com ambos. E do outro lado, que a gente tenha também o estabelecimento de outras formas de resistência no Congresso, nos governos estaduais, a esse extremismo que parece contaminar o país. Esse radicalismo político que não busca resolver o problema real das pessoas, mas se retroalimenta nessas brigas intermináveis, não vai ser um bom caminho para o Brasil. Aí que a gente tem que se preocupar, a população tem que se preocupar, olha, vamos escolher bem deputado, vamos escolher bem senador, vamos escolher bem governo do estado, para você ter uma construção que não fique totalmente dependente da presidência da República. E vamos esperar que essas pessoas que sejam eleitas levem melhor jeito para a coisa. Mas não o jeito do jeitinho, da desonestidade, da falta de preocupação com as pessoas, mas sim o jeito da boa política, que não é nem a velha política e nem a nova política, é a política clássica. Política tem que ser para o bem comum. Os gregos já falavam isso, né? E como a gente se desviou tanto disso, isso é surpreendente. Bom, e há pouco nós noticiamos aqui na Jovem Pan News que a Câmara aprovou o texto base do projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis. Texto que foi aprovado ontem pelo Senado, aprovado hoje pela Câmara. A gente vê que correu de uma forma bem rápida a aprovação deste projeto. Ministro, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dele. Olha, nós temos uma carga tributária no Brasil que é gigantesca. O Estado tirando riqueza da sociedade e muitas vezes gastando de uma maneira perdulária ou gastando de uma maneira não eficiente. Então isso é ruim. Qualquer medida que leve à diminuição da carga tributária é importante. E nesse contexto, a carga tributária que recai no Brasil sobre energia, sobre combustíveis, ela é muito grande e ela acaba encarecendo toda a cadeia produtiva. É um dos fatores que retira o dinamismo da nossa economia. E quando retira o dinamismo, parece que é uma coisa assim para o nosso telespectador, tá prejudicando o empresário. Não, tá prejudicando a geração de emprego, tá prejudicando o crescimento econômico, tá prejudicando a vida das pessoas. Existe, no entanto, uma preocupação em relação a esse projeto, tá? Que haverá uma redução da carga tributária e isso vai impactar significativamente os cofres dos estados e dos municípios. É uma queda bastante abrupta, isso vai gerar problemas fiscais nos estados e nos municípios. Mas tem que ser encontrado um caminho para que a gente consiga diminuir essa carga tributária. Não sei se isso vai ter um impacto real na inflação, porque a inflação acaba sendo muitas vezes alimentada por essa desconfiança da população no futuro que leva a esse aumento de preços. Enfim, é uma medida que o governo tentou, que tem os aspectos positivos da redução dos tributos, mas eu tenho dúvidas se vai gerar o efeito desejado, por exemplo, de diminuir o preço da gasolina nos postos de combustíveis. Tenho algum ceticismo em relação a isso. O que a gente precisava fazer realmente para melhorar esse quadro? O Brasil precisa recuperar sua credibilidade econômica internacional, com política econômica séria e com política econômica voltada para um prazo longo no futuro e não só aqui do ponto de vista imediato. Porque não adianta também você arrebentar as contas públicas hoje, porque a conta vem depois. A gente já viu esse filme lá em 2014, durante o governo do PT, que o governo do PT quebrou o país com aquela recessão de 2015, 2016. Temo que talvez estejamos seguindo um caminho similar. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes de terminar, ministro, Collor não conseguiu apoio para a candidatura a senador e por conta disso o ex-presidente lança a candidatura ao governo de Alagoas. Chama o Marília Sena que conta pra gente qual é a estratégia dele.
A estratégia do senador Fernando Collor de Mello e ex-presidente da República é se aproximar dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro no estado, já que perdeu o apoio político de outro grupo. Ele também quer se aproximar da base de prefeitos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Collor publicou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira, se colocando aí como candidato ao governo de Alagoas. Collor desistiu de tentar voltar ao Senado Federal em 2023, de tentar a reeleição, porque perdeu justamente esse apoio político e ia concorrer aí com o filho do senador Renan Calheiros, Renan Filho, que é um dos favoritos, é o favorito, na verdade, nas pesquisas em Alagoas. Collor, para governador, o Fernando Collor de Mello vai competir aí com Paulo Dantas, do MDB, que tem o apoio de Renan Calheiros. Renan Calheiros, lembrando, faz parte de um grupo político forte dentro de Alagoas. Então, o Paulo Dantas, que vai competir com Collor, tem o apoio de Renan Calheiros e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também está concorrendo aí ao pleito eleitoral de 2022. De Brasília, Marília Sena. Bom, observamos aí as informações que Marília Sena trouxe para a gente sobre as movimentações políticas de Fernando Collor, e eu gostaria de saber a sua opinião. Olha, isso é um pouco ilustrativo do que tem errado com o país. Você tem um ex-presidente da República que foi condenado em 3 instâncias por corrupção. Depois teve essas condenações anuladas por motivos formais, não porque ninguém disse que ele é inocente, mas está aí, concorrendo. Acho que é um grande risco para o país. E agora você tem um outro ex-presidente concorrendo ao governo de Alagoas. Ora, 1990, né, foi eleito, mas depois teve lá o impeachment, as pessoas saíram às ruas protestando dos esquemas de corrupção do PC Farias. E o presidente Collor foi na época empichado, aquilo foi na época até comemorado como uma vitória da integridade, da cidadania, e de repente ele voltou à política, tempos depois, virou senador. Depois ele estava sendo investigado na Operação Lava Jato, por suspeitas de ter recebido suborno, vinculado lá à BR Distribuidora, um caso que acabou não sendo julgado até o momento pelo Supremo Tribunal Federal, então não dá para dizer que se ele é inocente ou ele é culpado. E está de novo concorrendo a um cargo público relevante de governo. Então, assim, tem alguma coisa errada com o país. Veja assim, que é interessante. Tentam me impedir de qualquer forma ser candidato a alguma coisa nesse ano. E eu nunca fiz nada de errado. Entendeu? Fiz lá o meu trabalho, apliquei a lei. Sou um cidadão que paga os impostos, nunca tive envolvido em nenhum escândalo. E a gente vê, no entanto, que essas pessoas, né, com todos esses questionamentos de envolvimento em malfeitos, têm um caminho aberto para participar das eleições. Aí tem realmente alguma coisa de errado. Né? Será que o país está funcionando? Será que as instituições estão funcionando adequadamente? Será que é bom você ter gente suspeita de ter praticado tão graves crimes de corrupção? É que eu não estou dizendo que são culpados, estou dizendo suspeitas de ter praticado tão graves crimes de corrupção, concorrendo a presidente da República e ao governo de um estado do país? Eu, sinceramente, não vejo isso como positivo. Ministro, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o senhor anunciou hoje os rumos que vai tomar aí na vida pública, não disse para qual vaga irá disputar, estamos na expectativa para saber, mas eu gostaria de abordar com o senhor essa informação. A gente vê que existe uma polarização nas pesquisas eleitorais. Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo. O senhor sofre resistência de ambos eleitores, né? Por motivos óbvios, a gente sabe. Como que o senhor pretende furar essa bolha? Qual caminho o senhor pretende transitar para chegar lá onde o senhor quer? Olha, o que eu tenho feito sempre na minha vida inteira, eu sempre falei a verdade, sempre defendi o que é certo, eu tenho esse mote, vamos fazer a coisa certa sempre, e é o que eu tenho defendido. Se isso me levar a ser eleito alguma coisa, né, ótimo. Agora, eu não vou deixar de fazer isso para ganhar qualquer eleição, porque você tem que ter coerência, você tem que ter princípio. E eu acho que tem um caminho, né? Tem as pessoas de bem, tem as pessoas que primam
pela honestidade, tem as pessoas que querem governo voltado ao bem comum. Então tem um grande espaço. Se a gente não acreditar nisso, então tem que abandonar tudo. Mas ninguém vai abandonar o Brasil, né? A gente não pode desistir aí dos nossos sonhos e de construir um Brasil mais justo para todos. Então tem um grande espaço. É tanto assim que, novamente, eu não defini ainda a que vou concorrer lá no Paraná, mas nós temos pesquisas internas que me colocam bem posicionado para qualquer coisa que eu vá concorrer. Então, estou absolutamente tranquilo quanto a isso. E lamento ter deixado aqui São Paulo, né? Vou ter a oportunidade aqui de defender a pré-candidatura da minha esposa, Rosângela Moro, mas também estou muito feliz de ter voltado ao Paraná para poder voltar a levantar essas bandeiras e tentar construir uma nova página da história juntamente com o povo paranaense. Agora, é imprescindível não deixar de lado essas bandeiras que a gente sempre defendeu e sempre acreditou. Bom, conversamos então com o ex-juiz, ministro Sérgio Moro. Mais uma vez, obrigada, ministro, pela entrevista, tá bom? Ótima semana pro senhor. Obrigado, foi um prazer aqui. É sempre um prazer voltar aqui na Jovem Pan e falar com você. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.